Porque assim, vamos lá, né? Vamos para as definições, que é importante. O que é o revisionismo? Né? O revisionismo pode aparecer de várias formas, mas na prática, a gente assim, surgiram novos fatos. Né? Novos fatos históricos. E a história ela não é uma coisa determinada, tá certa. De repente você encontra um documento novo, você vai reescrever uma página da história. Né? Quando o pessoal trabalha com arqueologia, né? Deve ter um monte de fósseis que já foram encontrados. Normalmente eles demoram 10, 15, 20 anos para fazer uma publicação de um novo fóssil, reescrevendo a árvore genealógica, né? Dos nossos antepassados. Então o revisionismo é isso. Né? Você trazer com novidades para eventos históricos com base em descobertas, achados, coisas encontradas, né? E deve ser uma coisa ok, né? Deu uma coisa ok. Porque quando você trabalha com ciência, com investigação, a partir do momento que você leva todo o procedimento ali a sério, você vai fazer levantamento, trabalho de campo, levantamento dos documentos, as evidências, você consegue trazer esse novo olhar para um fato que muitas vezes parecia consumado. Ou seja, todo um trabalho científico, né? Exatamente. Todo um trabalho científico que é feito, que reavalia as suas evidências, né? Reavalia, reposiciona, repensa e utiliza os métodos com critérios científicos para entender como que esse conteúdo pode ser repensado e ser reposicionado de acordo com os critérios da sociedade atual, né? E é uma coisa assim, né? Revisionismo é bacana? Lógico, sempre vai ser legal. O grande problema do revisionismo é quando você vai tender, né, para... Como eu posso dizer? A tendência. Minha palavra está fugindo aqui. Né? Quando você é tendencioso politicamente falando ou ideologicamente falando, você quer recontar um fato de acordo com o que você crê, não com a realidade daquilo que aconteceu. Né, assim, vamos pegar aqui um assunto, né, como é que a gente pode recontar isso para atender o nosso público, para engajar, porque hoje em dia a gente pode falar de outra coisa, né, porque muitas vezes a verdade ela é ignorada justamente pelos vieses políticos, né, ideológicos. Isso é interessante, porque semana passada eu e o Luca a gente falou um pouco sobre isso, né, quando a ideologia, quando a posição política da pessoa, quando as crenças pessoais, elas sobressaem ao material fonte, né? Elas sobressaem a materialidade do conteúdo que está sendo estudado e das evidências, né? E aí o Luca falou uma coisa bem interessante, né? Ele falou mais para a área dele, mas serve para ciências humanas de forma geral, que quando o profissional ele coloca a ideologia dele na frente das comprovações, das teorias que têm evidência e tudo mais, ele deixa de ser um cientista, um historiador, um filósofo e ele se torna um ideólogo. Não, sim, porque é aquele negócio, né? Vamos trabalhar com evidências. Então, o que a gente tem ali para abordar? A questão do revisionismo, por exemplo, a gente tem a historiadora Joan Scott, quando ela vai falar da Revolução Francesa. Todo o viés, toda a abordagem da Revolução Francesa sempre acabou nos levando para os homens que fizeram a Revolução. E as mulheres? As mulheres parisienses foram fundamentais, até mesmo para a queda da Bastilha. E aí, de repente, você vê lá a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como eu sempre falo, do homem e do cidadão, as mulheres foram apagadas. Né? A gente tem a Olympe Gouget, que se levantou no parlamento, dizendo que as mulheres precisavam também, né, de um código ali para as mulheres cidadãs, e ela foi morta na guilhotina. E é aquele negócio, hoje em dia a gente tem condições de revisionar isso, rever a participação das mulheres, a importância das mulheres? Sim, tem documentação para isso. E a gente enxerga muitas vezes, né, o pessoal falando, isso é lacração. Lacração, gente. É um assunto que isso me dá tédio, isso me dá, sei lá. Quando alguém fala assim, eu uso a palavra lacração, me dá dor no fígado, porque o que é lacração? Vamos lá. Eu falar sobre evidências, assuntos que não condizem com aquilo que você crê. Uhum. E eu acho isso perigoso demais, né? A gente tem sim que fazer essa revisão, a gente tem sempre, por exemplo, olhar para o outro lado da história, não ideologicamente falando, não politicamente falando, mas quando acontece um conflito, por exemplo, quem está envolvido? A gente vai contar qual ponto de vista, né? A história positivista dá só um ponto de vista, né? O ponto de vista do vencedor.
quem venceu e como vencedor contou aquela história. Mas e o outro lado? E as vítimas? E os danos colaterais? E os grupos envolvidos? É assim que a gente pode, de alguma maneira, tentar buscar a história da forma como ela aconteceu. Isso é interessante porque um tema que sempre vem à tona é a ideologia, né? A questão da ideologia. E realmente não tem como fazer ciências de forma geral sem ideologia. Seja ciências humanas, seja ciências físicas, né? Já teve até tentativas, né, de fazer ciências físicas só com a linguagem matemática. Mas quando você exclui a comunicação, quando você exclui as palavras, né, os significados, os significantes da comunicação, perde sentido daquilo que você está trabalhando. Então, todas as ciências têm dentro delas uma questão política, ideológica e humana. Agora, a questão é quando você sobressai a sua ideologia sobre as evidências. E também não quer dizer que você vai perder as suas ideologias, os seus valores, quando você está lidando com um conteúdo científico, né? No nosso caso, a história. Só que o que manda, né, o que nos direciona é a realidade material dos fatos, dos documentos, dos objetos que a gente tem de pesquisa, né, Thiago? Não, assim, vamos lá, né? Em relação a isso que você falou. A pessoa pode ter uma ideologia, a pessoa pode ter uma crença, mas se você vai falar de ciência, você não vai dar opinião. Uhum. Não se trata do eu acho, eu penso. É o que a gente tem para ver, para ler, para analisar, né? As circunstâncias, que como você falou, separar as ciências, por exemplo, na antiguidade, a filosofia e a matemática andavam juntas. Na maioria dos grandes filósofos eram matemáticos, os matemáticos eram filósofos, tudo por conta da questão da abstração. O nosso filósofo não está aqui, Luca, não esquece da seta, né, está aí fazendo aula de direção. Então, assim, as coisas andavam juntas. De repente, racionalizou-se tanto a ciência que se retirou a filosofia, mas isso é fundamental porque os conceitos matemáticos eles são abstratos. Como é que você vai lidar com isso apenas num papel, na lousa, números? Como é que você interpreta aquilo só olhando para uma fórmula? Eu acredito até que seja uma carência muito grande atualmente fazer ligação entre essas ciências. E o importante é você observar, né, como isso foi se transformando. Aqui no Brasil, por exemplo, e eu vou deixar para você falar também agora, a questão do mito da democracia racial. Né, dos grandes autores, o Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Como que a gente pode olhar para isso sem pensar em revisão?